Você sabia que existe algo acontecendo em silêncio dentro do corpo de milhares de idosos todos os dias? Algo que não causa dor imediata, que não gera febre, nem apresenta sintomas visíveis no início. Mas um dia, sem aviso prévio, subir escadas se torna um desafio. Caminhar alguns metros a mais provoca exaustão. E uma simples queda pode mudar o rumo da sua vida. Não estamos falando de uma doença contagiosa nem de um vírus moderno. Trata-se de um inimigo silencioso que se instalou aos poucos na rotina diária de milhões de pessoas idosas: a perda muscular progressiva. Seu nome clínico é sarcopenia, mas suas consequências vão muito além de um simples diagnóstico. O mais assustador é que, sem saber, certos alimentos que parecem saudáveis, até recomendados por muitos, estão acelerando esse processo sem que você perceba. À medida que envelhecemos, nosso corpo passa por uma transformação profunda. Após os 50 anos, a massa muscular começa a diminuir naturalmente, e isso faz parte do envelhecimento. Mas o que muitas pessoas ignoram é que esse desgaste pode ser acelerado em até 40% pela alimentação diária. Sim, o que você coloca no seu prato pode ser o fator decisivo entre uma velhice ativa ou uma dependência total. E o mais preocupante, muitos dos culpados estão na sua cozinha agora mesmo. Talvez você os consuma diariamente, convencido de que estão te ajudando, quando na verdade estão roubando força dos seus músculos e acelerando o envelhecimento muscular. Não há alarmes, não há sintomas imediatos. Só um dia você se descobre mais fraco, com menos equilíbrio, com mais cansaço e com medo de se mover como antes. É por isso que hoje, neste vídeo, vou te mostrar os 5 assassinos silenciosos que estão destruindo a massa muscular dos idosos sem que eles percebam. E você vai se surpreender ao saber que entre eles há uma fruta, um legume e até uma bebida considerada saudável por milhões. Ao conhecê-los, você poderá tomar decisões mais conscientes e proteger seu corpo dessa ameaça invisível. Mas antes de continuar, quero que você pare um momento e pense. Você já sentiu que sua força não é mais a mesma? Que fazer atividades simples como varrer, carregar uma sacola ou subir um degrau ficou mais difícil? Me conte nos comentários. Sua experiência pode ajudar outros a ficarem mais atentos. Além disso, se você se importa com sua saúde e a dos seus entes queridos, te convido a se inscrever neste canal. Aqui falamos de temas que poucos têm coragem de abordar, mas que podem fazer a diferença na sua qualidade de vida. Vamos ao conteúdo. Comecemos com um dos alimentos mais comuns nas mesas do mundo, especialmente nos cafés da manhã e lanches: o pão branco. O pão branco e as farinhas refinadas estão presentes em milhões de lares. Parecem inofensivos, familiares, reconfortantes. Mas por trás de sua maciez e sabor há uma armadilha nutricional. Esse tipo de pão foi despojado de seus componentes mais importantes: as fibras, as proteínas e os minerais. O que resta é uma massa de amido e açúcares simples que, ao entrar no corpo, se transformam em glicose quase imediatamente. Isso provoca picos de açúcar no sangue que obrigam o corpo a liberar grandes quantidades de insulina, o hormônio responsável por processar essa glicose. Até aqui pode parecer normal, mas a história não termina aí. Esses picos constantes de insulina geram inflamação crônica no organismo. A inflamação é um estado que desgasta o corpo lentamente por dentro, e os músculos são os primeiros afetados. Além disso, um nível alto e frequente de insulina bloqueia a absorção correta de aminoácidos, que são os blocos de construção dos músculos. Como se não bastasse, uma dieta rica em farinhas refinadas favorece o acúmulo de gordura em vez de músculo, o que contribui para o sobrepeso, a resistência à insulina e, a longo prazo, a sarcopenia. A solução? Você não precisa eliminar o pão da sua vida, mas sim fazer escolhas melhores. Troque o pão branco por pão integral 100% de grãos inteiros. Evite biscoitos industrializados. E se for comer massa, prefira opções integrais ou de leguminosas.
Combinar esses carboidratos com proteínas e gorduras saudáveis também ajuda a reduzir seu impacto negativo nos músculos. Passemos agora a uma bebida que muitos consideram saudável: o suco de laranja. Sim, aquele mesmo suco que milhões de pessoas tomam todas as manhãs, acreditando que ele traz energia e vitamina C. O que ninguém te conta é que um único copo de suco contém tanto açúcar quanto um refrigerante. E por não ter fibra, esse açúcar é absorvido rapidamente na corrente sanguínea, gerando outro pico de glicose. Mas o mais prejudicial não é só o açúcar, e sim o tipo de açúcar que ele contém: a frutose. A frutose, quando consumida em grandes quantidades e sem a fibra da fruta inteira, transforma-se em gordura no fígado e contribui para a resistência à insulina. Isso não é apenas um risco para a saúde metabólica, mas também para os músculos. A resistência à insulina impede que os músculos absorvam corretamente os nutrientes necessários para se manterem fortes. Além disso, a frutose tem outro efeito enganoso. Ela não gera saciedade. Ou seja, depois de tomar suco de laranja, o corpo continua sentindo fome, o que pode levar a comer mais do que o necessário e a escolher alimentos pouco saudáveis. O que fazer em vez disso? Prefira comer a fruta inteira, com sua polpa e fibra natural. Se você gosta de tomar algo no café da manhã, opte por smoothies que incluam a fruta completa ou infusões sem açúcar. Deixe os sucos espremidos como algo ocasional, não parte da sua rotina diária. Sua musculatura vai agradecer. Agora vamos a um grupo de alimentos que muitas pessoas consideram aliados da proteína: os embutidos processados. Falamos de presunto, salsicha, linguiça, salame. Durante anos, esses produtos foram promovidos como fontes rápidas de proteína, mas o que não se diz com a mesma frequência é que eles estão cheios de aditivos químicos, nitritos e nitratos que provocam inflamação crônica no organismo. Essa inflamação, como já vimos, é inimiga direta da massa muscular. Além disso, os embutidos são carregados de sódio, o que favorece a desidratação, afeta a circulação sanguínea e reduz o oxigênio que chega aos músculos. Isso se traduz em mais fadiga, cãibras e menor capacidade de recuperação muscular. Para piorar, as proteínas que eles contêm não são de alta qualidade. Muitas vezes estão misturadas com farinhas, gorduras saturadas e enchimentos que diminuem seu valor nutricional. Comer embutidos achando que você está nutrindo seus músculos é um erro comum. A melhor alternativa é recorrer a proteínas naturais como carne magra sem processamento, ovos, peixes ricos em ômega 3, como salmão ou sardinha, leguminosas e castanhas. Esses alimentos não só fornecem proteína de qualidade, mas também ajudam a reduzir a inflamação e fortalecem o corpo por dentro. Agora chegamos a um dos pontos mais surpreendentes deste vídeo. Um legume que muitos consideram um símbolo de alimentação saudável, mas que, se consumido de forma inadequada, pode enfraquecer os músculos lentamente. Consegue adivinhar qual é? Te dou uma dica. É verde, usado em saladas, smoothies, acompanhamentos e até em sopas. Sim, estamos falando do espinafre. Parece chocante? Você não está sozinho. A maioria das pessoas associa o espinafre à força e energia, graças em parte a personagens como o Popeye. Mas a realidade nutricional é mais complexa. Embora esse legume seja cheio de vitaminas e minerais benéficos, ele também contém um composto natural que pode interferir na absorção de nutrientes essenciais para os músculos: o ácido oxálico. Esse ácido se liga ao cálcio e ao magnésio no intestino, formando compostos que o corpo não consegue absorver. O resultado é um bloqueio na entrada de minerais que seus músculos precisam para funcionar corretamente. Se você consome espinafre cru com frequência, como em saladas ou smoothies verdes, pode estar inibindo, sem saber, a absorção de cálcio e magnésio, dois minerais vitais para a contração e recuperação muscular. A longo prazo, isso pode se traduzir em mais fadiga, menor desempenho físico e maior fraqueza nas pernas e braços.
Mas não é só isso. Um excesso de ácido oxálico também pode levar à formação de cálculos renais e afetar a produção de ATP, que é a fonte de energia que os músculos usam para trabalhar. Isso significa que você deve parar de comer espinafre completamente? De forma alguma. A chave está em como você o prepara. Ferver levemente o espinafre e descartar a água do cozimento reduz em até 40% o conteúdo de ácido oxálico, permitindo que seu corpo aproveite os nutrientes sem efeitos adversos. Além disso, combinar o espinafre cozido com alimentos ricos em cálcio e magnésio, como amêndoas, sementes de gergelim ou peixes com espinhas macias, ajuda a compensar seu efeito bloqueador. E muito importante, não exagere na quantidade nem na frequência. Variar o consumo de vegetais é fundamental para manter o equilíbrio de nutrientes no corpo. E agora, chegamos ao alimento mais polêmico desta lista. Não é um alimento sólido, mas uma bebida que muitos consideram sagrada. Está na maioria dos lares. É tomada para começar o dia, para combater o sono, para melhorar o humor. Falamos, claro, do café. Sim, o café, especialmente quando consumido em excesso, pode se tornar um verdadeiro inimigo silencioso da sua massa muscular. Como isso é possível, se tanto se fala sobre seus benefícios antioxidantes e sua capacidade de melhorar a concentração? A resposta, mais uma vez, está no equilíbrio e nos efeitos colaterais que raramente são mencionados. Comecemos por um dos mais críticos. O café em excesso aumenta a eliminação de minerais essenciais. A cafeína tem um efeito diurético, o que significa que faz você urinar mais e, com isso, perder cálcio, magnésio e outros eletrólitos necessários para a saúde muscular. Se você não repõe esses minerais adequadamente, seus músculos começam a se enfraquecer, a se contrair mal e a se fatigar mais facilmente. Esse desgaste pode não ser notado de imediato, mas com o tempo se acumula. Outro efeito importante do café é que ele eleva os níveis de cortisol, o chamado hormônio do estresse. Quando esse hormônio permanece alto por muito tempo, o corpo entra em um estado de alerta que leva a quebrar tecido muscular para obter energia rápida. Ou seja, o próprio corpo começa a usar os músculos como fonte de combustível, algo que pode acelerar significativamente a sarcopenia em idosos. O cortisol também inibe a síntese de proteínas musculares, dificultando a reparação e o crescimento do tecido. E não podemos esquecer um ponto fundamental para a saúde muscular: o sono. Durante as fases profundas do sono, o corpo repara os tecidos danificados, incluindo a massa muscular. Se você consome café em excesso, especialmente à tarde ou à noite, pode estar afetando a qualidade do seu sono sem perceber. Dormir mal significa menos tempo de recuperação, mais fadiga ao acordar e mais dificuldades para manter uma musculatura forte. Tudo isso contribui para o círculo vicioso da fraqueza progressiva. O que você pode fazer se ama café? Não se trata de eliminá-lo completamente, mas de consumi-lo com sabedoria. Limite a ingestão a 1 ou 2 xícaras por dia, de preferência antes do meio-dia. Evite tomá-lo em jejum, pois nesse estado, os efeitos do cortisol são mais intensos. E se você quer cuidar da sua musculatura, considere alternar o café com infusões naturais, chá verde ou bebidas com menos cafeína. Essas opções podem te dar energia sem comprometer a saúde dos seus músculos. Agora que você conhece esses 5 assassinos silenciosos: pão branco e farinhas refinadas, suco de frutas com alto teor de frutose, embutidos processados, espinafre cru em excesso e café em grandes quantidades, é hora de tomar decisões mais conscientes. Talvez você venha consumindo esses alimentos há anos sem saber que eles estavam contribuindo para o desgaste da sua força física. Mas a boa notícia é que nunca é tarde para começar a mudar. O corpo humano, mesmo após os 60, 70 ou 80 anos, tem uma capacidade impressionante de adaptação. Com os nutrientes certos, um pouco de movimento diário e decisões mais informadas,
você pode recuperar parte daquela vitalidade que pensava estar perdida. Talvez você esteja se perguntando: e agora, o que eu faço? O primeiro passo é revisar sua dieta e fazer substituições inteligentes. Não se trata de viver à base de restrições, mas de encontrar versões mais saudáveis dos alimentos que você já gosta. O pão branco pode virar pão integral. Os sucos podem ser substituídos por frutas inteiras ou smoothies com fibra. Os embutidos podem dar lugar a proteínas naturais. O espinafre pode continuar na sua dieta, mas cozido e combinado com minerais. E o café pode seguir sendo seu aliado, se você souber quanto, como e quando tomá-lo. Também é importante complementar essas mudanças com atividade física adequada. Você não precisa correr maratonas nem levantar pesos pesados. Atividades leves como caminhar, fazer exercícios de equilíbrio ou resistência suave podem te ajudar a manter e aumentar sua massa muscular. Lembre-se de que o músculo é como uma poupança para a sua saúde futura. Quanto mais você investir agora, mais independência e qualidade de vida terá depois. E por fim, te convido a se aprofundar ainda mais. Se este tema te interessou e você quer saber como reverter a perda muscular com um nutriente-chave que a maioria dos idosos não consome o suficiente, assista ao nosso próximo vídeo chamado Idosos, seus músculos estão desaparecendo sem este alimento. Lá você vai descobrir qual é esse nutriente milagroso que pode te ajudar a manter sua força, proteger seus ossos e melhorar sua qualidade de vida desde o interior. Me diga agora nos comentários, qual desses 5 alimentos te surpreendeu mais? Você consome algum deles diariamente? Que mudanças você está disposto a fazer a partir de hoje para proteger sua saúde muscular? Vou adorar te ler, responder suas dúvidas e te acompanhar nesse processo de transformação. E se este vídeo te ajudou, não saia sem dar um like, compartilhar com alguém que precise e se inscrever para continuar aprendendo como cuidar da sua saúde de forma natural, inteligente e eficaz. Nos vemos no próximo vídeo. Bênçãos!